Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Beatriz do canal Negócio de Mãe e hoje a gente tá aqui num vídeo um pouquinho diferente. Tô com uma roupa mais confortável, sentado numa poltrona, porque o nosso bate-papo hoje ele vai ser um pouco mais direto, digamos assim. É mais uma reflexão para a gente poder pensar sobre o assunto do cuidado. Cuidar de mim para poder cuidar do outro. E aí, será que você tem cuidado de você para poder cuidar do outro? É meio complicado, né? A gente tem vivido dias, geralmente, de muita intensidade. Todo mundo que eu converso fala: estamos aí na correria, estamos aí cansados, estamos aí fazendo várias coisas. A minha rotina hoje, ela é definida como uma correria. E, de fato, eu tenho vários compromissos, várias coisas para ser feitas. E pensando nesse assunto, nesse vídeo, me fez fazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre eu mesma, sobre o meu cuidado, sobre as preocupações que eu tenho tido comigo, enquanto pessoa, enquanto esposa, enquanto mãe, para poder cuidar das pessoas que estão em volta de mim. Estamos falando sobre esse tempo de espera, o casal que decide engravidar, o casal que decide ter filhos, e esse processo de fato vir um positivo, de fato descobrir que está sendo gerado um bebê. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre esse tempo de espera, o que isso pode gerar durante a vida do casal, nas conversas, né? A gente falou um pouco sobre o clima gravídico, sobre o que isso pode impactar em relação à saúde da mulher, em relação à saúde do homem. E aí hoje eu queria trazer um pouquinho mais a parte reflexiva mesmo, do autocuidado. Então eu queria trazer aqui algumas ideias, por exemplo, que antes da gente gerar algo, isso vale para filhos, né? Que é uma gestação de fato, você gerar, a mulher gerar de fato um bebê e o homem gerar de fato um filho no coração, na rotina, enfim. Mas antes da gente gerar algo, seja filhos ou seja um projeto, ou seja uma ideia, ou seja uma novidade, uma mudança, é muito importante que a gente esteja com a nossa saúde em dia. Isso é meio óbvio, né, Beatriz? Todo mundo sabe que a nossa saúde tem que estar em dia. Sim, só que quando a gente tem a oportunidade de se planejar para aquilo, é essencial a gente pensar nisso, a gente focar. Porque uma coisa aconteceu o projeto caiu na minha mão, aconteceu eu descobri que tô grávida, aconteceu que houve uma mudança na minha vida, meus pais mudaram, para quem ainda não é casado, ou, sei lá, a empresa mudou de dono e aí muita coisa mudou em volta. Aconteceu e eu vou ter que me adequar com o bonde andando, como diz o ditado, né? A outra coisa é planejar, e aqui nós estamos falando sobre o planejamento, sobre aquele período entre a ideia e a concepção de fato, né? Então, a ideia de engravidar e o positivo de fato, a ideia de um projeto e a execução de fato, a ideia de uma mudança e o dia da mudança de fato. E quando eu tenho esse tempo de planejar, é muito importante eu pensar na saúde. E quando eu falo de pensar na minha saúde, eu queria trazer para vocês duas referências bíblicas que falam sobre isso. E uma em 1 Tessalonicenses 5:23, que lá fala sobre nós sermos corpo, alma e espírito. E em Hebreus 4:12, essas referências são na Bíblia, fala sobre sobre a palavra de Deus, ela ser uma espada tão afiada, capaz de separar alma e espírito. Então são dois textos bíblicos que confirmam a proposta, digamos assim, confirmam a ideia de que nós somos seres humanos tricotômicos. O que é isso, tricotomia? É o fato de nós sermos divididos entre corpo, alma e espírito. E quando a gente pensa nessas três áreas, a gente precisa pensar na saúde dessas três áreas. Então, quando a gente fala de corpo, a gente tem que lembrar que nós precisamos cuidar da nossa saúde física. As nossas vitaminas, as nossas taxas hormonais, a nossa alimentação, a nossa atividade física, a nossa capacidade respiratória, o nosso condicionamento físico, a gente precisa pensar nisso. Quando a gente fala de alma, entra a questão da nossa saúde mental, que nós estamos vivendo tempos onde
acho que, assim, a saúde mental, ela tá sendo a mais falada, mais essencial, mais do que a saúde física, porque estamos entendendo sobre a importância da saúde física, mas estamos, no momento agora, o tempo é sobre a saúde mental. Eu cuidar das minhas emoções, das minhas relações, de eu saber a hora certa de me aproximar, de me afastar, eu saber qual é o meu papel naquele espaço, naquele ambiente. Então, isso tudo está relacionado na nossa saúde mental, que é a parte da alma. E aí, o espírito, que é a nossa saúde espiritual, que é ali a nossa devocional, o nosso momento de oração, o nosso momento de conexão com Deus. Eu adianto dizendo que o ser humano ele não foi feito para não ter esse vínculo. Todo ser humano foi criado para existir esse vínculo espiritual com Deus. Então a gente precisa sim nutrir e cuidar da nossa saúde espiritual, porque ela faz parte do nosso corpo e ela reflete em tudo que nós somos. E aí, quando a gente pensa sobre o período do planejamento, né? Então, cuidando de mim para cuidar do outro, será que eu tô conseguindo equilibrar esses 3 pratos? Pera, calma. Agora, tu tocou num assunto. Ó, pegando lá na cadeira aqui. Tocou num assunto que pega sobre equilibrar pratos. Não consigo, são muitas coisas, muitos fatores. Aí é que tá. Eu fico pensando que às vezes a gente quer equilibrar prato que não precisa. Já pensou nisso? Pô, Bea, mas você não me conhece minha rotina, você não sabe como é minha casa, você não sabe as coisas que eu tenho pra fazer. E você tá falando isso, talvez, porque você tem rede de apoio, porque você quis muito o seu filho e aí deu tempo de você se preparar. Aí é que você se engana. Apesar de eu desejar muito meu filho, ficar 4 anos esperando ele, eu não me preocupei com isso. Eu fiz muitas coisas, eu chorei muito por desejar ele, mas eu não me preocupei em equilibrar os únicos 3 pratos que eu de fato deveria ter me preocupado. Então, assim, foi um período onde eu passei por situações que esses pratos, eles caíram algumas vezes, sabe? E tanto que alguns meses antes de eu descobrir que eu estava grávida, que daí quando eu descobri eu já estava de 3 meses, mas alguns meses antes de eu descobrir que eu estava grávida, foi o período onde eu mais estava, digamos, conseguindo gerenciar essas três áreas, que é físico, corpo, alma e espírito. Então daí eu te falo que eu posso comprovar pela minha história, né, uma experiência vivida, que estar com corpo, alma e espírito em equilíbrio sim faz muita diferença. Porque quando a gente tá cuidando do nosso físico, fazendo atividade física, comendo melhor, cuidando das nossas taxas, fazendo exames, tendo uma rotina mais saudável, automaticamente a nossa saúde mental, a nossa alma, ela vai estar melhor também. Não significa que você não vai ter problemas, que você não vai ter, talvez, dificuldades com ansiedade, que você não vai ter episódios de relacionamentos que não são legais, porque o seu físico tá bem. Não, isso pode acontecer, isso tá passível de acontecer. Mas se você está cuidando do seu corpo, ele te dá uma bagagem, uma capacidade física de suportar muito melhor esses perrengues na alma, na saúde mental. E aí, esses 2 equilibrados, eles nos impulsionam também a não desistir da nossa saúde espiritual. Eu diria que a saúde espiritual ela deve ser a primeira a ser equilibrada, porque ela é a que puxa as outras 2. Mas uma sem a outra, eu vejo que não tem condições, né? Vou fazer um recorte aqui, adoro fazer recortes. Vou dar um exemplo de alguém que tá com a saúde espiritual assim, uau! Meu, essa pessoa, ela busca Deus, ela faz devocional, ela tem tempo de oração, ela faz jejum, ela tá sempre ali tentando seguir, cumprir com tudo aquilo que a gente entende que é o correto. Mas se ela não cuida da saúde física dela, o jejum vai acabar com ela. E aí não é equilíbrio. E aí isso não tá dentro da Bíblia, isso não condiz com aquilo que Deus quer.
Então, sua saúde espiritual tá uau, mas e a sua saúde física tá acompanhando? E a sua alma tá conseguindo acompanhar? Porque você tá uau com a tua saúde espiritual, mas a tua família não te vê mais. Não tem tempo de qualidade com você. Porque você tá sempre preocupado em só buscar ali. Então tá vendo como a falta de equilíbrio, ela não é bíblica, né? Trazendo esse ponto de vista, e ela não é saudável. Precisa equilibrar corpo, alma e espírito. Então, já que a gente entendeu, vamos, né, partir do pressuposto que você está me ouvindo, e assim como eu fui impactada por essa reflexão, você também caiu na real aí, poxa, realmente eu preciso equilibrar as minhas áreas da vida, né, corpo, alma e espírito, eu preciso estar com tudo em equilíbrio. Partindo do pressuposto que entendemos que o equilíbrio é importante, né, o buscar a excelência nessas 3 áreas, nesses 3 pratinhos da vida e equilibrar corpo, alma e espírito, todos de comum acordo, ele é essencial. Existem alguns pontos que eu levantei que a gente pode, de repente, usar como um lembrete, sabe? Aquela coisa assim rápida, puxa, lembrei que eu preciso viver isso. E eu queria falar pra vocês, eu anotei aqui no meu caderno. Reconhecer a minha necessidade de descanso é um lembrete. É uma forma da gente lembrar sobre o equilíbrio nessas áreas. Entender o meu papel nos ambientes que eu estou inserido também é um lembrete. Isso aqui é essencial, porque quando a gente sabe qual é o nosso papel, em qual lugar, fica muito mais fácil da gente cuidar de nós mesmos, e aí fica muito mais eficiente o nosso cuidado com o outro. Então, vamos supor que eu sou a mulher que está querendo engravidar. Eu sei qual é o meu papel nos ambientes que eu estou, ou eu tô só querendo ocupar espaço, eu tô só querendo fazer, eu tô só pensando assim, não, eu vou fazer tudo que eu tenho pra fazer, porque o dia que eu engravidar, eu vou mudar tudo, aí eu vou me dedicar 100%. Cara, eu vou vir do futuro pra você, de alguém que já tem um filho e que tá grávida de novo pra te dizer, não é assim que funciona. Você precisa saber os seus papéis nos lugares e viver o tempo dos papéis, porque esses papéis eles mudam com a vida, eles mudam com o tempo. Então é muito saudável você saber o que você tem que executar no ambiente que você tá, porque às vezes você tá gastando a sua energia, você tá canalizando as suas forças, a sua disponibilidade mental e emocional para executar um papel num ambiente onde as pessoas não estão interessadas, onde as pessoas não querem, e você também não tá fazendo não tá causando nenhum efeito, sabe? Daí você tá ali nadando, gastando a tua energia, querendo sair do lugar, e embaixo de você é uma esteira, você não vai sair do lugar. Tipo, entendeu? Não faz sentido. Outro lembrete é ser praticante do fruto do Espírito. Gente, como é maravilhoso esse fruto do Espírito e, ao mesmo tempo, como é difícil de colocar em prática, né? Então, lá em Gálatas 5, fala sobre o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Eu não sei se eu esqueci algum. Se eu esqueci, eu vou colocar escrito aqui embaixo. Dá um desconto pra gestante. Então, o fruto do Espírito, ele é um balizador maravilhoso para nossa vida, porque ele nos protege e ele protege as pessoas que estão à nossa volta. Se eu consigo colocar em prática aquilo que o fruto do Espírito traz, eu protejo as minhas emoções, eu consigo avaliar a mim mesmo, eu consigo olhar para mim e reconhecer que eu não sou vítima da sociedade, então eu preciso assumir os meus BOs, como eu digo, porque o domínio próprio para mim, a mansidão, ele é muito isso. Não tô conseguindo praticar domínio próprio, não tô conseguindo ser mansa, assume teus BOs, cara. Assume que você tá sendo grosseira, assume que você tá sendo egoísta, que você tá sendo soberba, que só você, só o teu conhecimento, só a tua palavra é válido, só as tuas emoções valem, só você sofre, só você tem uma história. Cara, não é assim que funciona. E às vezes eu vejo que a psicologia moderna, não criticando a ciência em si e nem os profissionais, mas o caminho que algumas psicologias modernas, muito influenciado pelo motivacional, têm seguido, é disso, de você é o centro. Se o outro não entende você, o outro que está errado. Se as pessoas não compreendem a sua demanda, se afaste das pessoas. Calma lá.
tudo tem o seu equilíbrio. Existem sim situações que você precisa se afastar por um cuidado com a tua saúde mental, por um cuidado com a tua saúde física. Mas existem situações que é você que precisa mudar. Então, calma lá, né? Vamos avaliar com cuidado. Por isso que eu digo que o fruto do Espírito ele é um ótimo balizador de nós mesmos. E eu vejo que o fruto do Espírito também nos protege em relação aos outros, ao cuidado com os outros. Não sei se eu consegui explicar bem esse exemplo, mas eu quis dizer que o fruto do Espírito ele protege então as minhas emoções e ele protege o cuidado comigo mesmo, a minha saúde mental, e isso reflete na minha saúde física, e eu nem preciso dizer sobre a saúde espiritual, porque o fruto do Espírito ele é justamente inspirado pelo Espírito Santo, então eu vou nutrir a minha relação com o Espírito Santo através disso, e isso muda todo o ambiente. Bom, acho que a minha reflexão ficou um pouco longa, mas se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado, que você compartilhe isso com outras pessoas, se inscreve no canal, aperta em gostei, deixa o seu comentário aí embaixo, conta pra mim se você já teve alguma situação assim reflexiva sobre autocuidado, sobre cuidado do outro, que você acha que foi interessante. E para terminar, eu queria deixar uma frase que eu pensei aqui, né, que eu acredito que foi inspirada pelo Espírito Santo, que é a frase que eu só posso cuidar com qualidade do outro, né, de alguém, se eu estou cuidando com qualidade de mim mesmo. Então, cuidar com qualidade de mim mesmo me faz ser melhor para o outro, me faz cuidar do outro com mais amor e mais qualidade. E quando eu digo cuidar de mim mesmo, não é eu ser egoísta nem egocêntrica, mas eu entender as minhas necessidades e as minhas limitações. Até a próxima e é isso. Tchau, tchau!